Fala família do canal Dezinho Filmes, eu sou o André e hoje vou te contar a história completa de um filme antigo, estranho, cheio de assassinato misterioso e um zoom maluco. E um protagonista que parece que virou investigador sem pedir autorização para ninguém. Estou falando do Pássaro das Plumas de Cristal. Se você não tem tempo de assistir filmes clássicos das décadas de 60, 70 e 80, fica tranquilo, porque aqui eu conto tudo pra você, então bora comigo. Nesse filme, o nosso protagonista principal se chama Sam. Ele é um turista americano em Roma que presencia um crime. Ele vira a principal testemunha, mas tem um pequeno detalhe: ele não consegue distinguir bem o que viu. No caso, foi uma tentativa de assassinato de uma mulher dentro de uma galeria de arte, por um suspeito todo encapuzado e com luvas pretas. Aliás, o filme faz questão de deixar isso bem claro, porque logo no começo ele já mostra as luvas pretas e as facas do assassino. Então, Sam é levado para a delegacia para interrogatório como principal testemunha. Mas durante o interrogatório, ele começa a ser tratado meio como suspeito. Abre um parênteses aqui. Nossos investigadores, vamos dizer de forma bem educada, são bem preguiçosos. Nessa primeira noite, depois de uma investigação, depois de um interrogatório maçante, o Sam é liberado. E quando ele está indo para casa, numa noite com uma névoa absurda, mas absurda mesmo. Não dá para enxergar um palmo na sua frente. O Sam é atacado pelo assassino. Já na segunda noite. Só que ele se salva por causa do grito de uma senhorinha que aparece do nada. E aqui surgem algumas perguntas importantes. Como o assassino sabia que ela estaria ali naquela hora? E que névoa é essa? O que essa senhora estava fazendo na rua essa hora? E como o assassino atacou e 2 segundos já estava dentro do carro fugindo? Mas vamos aceitar, né? Porque esse filme não está muito preocupado com a lógica. E o melhor de tudo, depois de quase ser morto, Sam simplesmente sai andando tranquilo. Parece até que é um morador do Brasil, do Rio de Janeiro. Ah, aconteceu, vou para minha casa, tá tudo certo. Bom, vamos seguindo. No dia seguinte, Sam volta à delegacia, mas agora acontece uma coisa incrível. Ao invés de suspeito, ele vira praticamente um investigador auxiliar. Os policiais começam a mostrar provas, evidências, as perícias. E para deixar tudo ainda mais surreal, eles dão o endereço da vítima para ele visitar. Rapaz, só em filme mesmo para isso acontecer. Bom, praticamente Sam foi convidado a ser um investigador, então ele começa a investigar. E o Sam descobre que existem outras vítimas ligadas no caso. E como não existia um Google na época, ele começa a investigar usando jornais antigos. E nessa investigação, ele chega até uma galeria de coisas antigas. Lá, ele encontra um quadro que parece ter ligação com o crime. O quadro mostra uma mulher morta no parque. E ele consegue o endereço desse pintor. Mas calma, porque esse pintor merece um capítulo próprio. Antes disso, o assassino ataca outra vítima. E aqui o diretor mostra todo o seu talento. Ou pelo menos, ele vai tentar. Porque tem um zoom nessa cena que eu nunca vou esquecer. A câmera simplesmente vai dentro da garganta da vítima,
quando ela grita. Sim, dentro da garganta. Mostra tudo. A garganta, a língua branca. Aliás, precisa escovar não só os dentes, precisa escovar também as línguas, vamos lembrar. E o pior é que o crime acaba sendo menos chocante que o Zoom. Alguns vão dizer que é estilo, outros vão dizer que é arte. Eu digo que foi desnecessário, agoniante. Mas vamos voltar para a investigação da polícia. Peraí, da polícia não, do Sam. Neste ponto do filme, Sam e sua namorada começam a ser intimidados pelo assassino. E eles começam a receber ligações com ameaças. E o nosso super especialista Sam já tem um gravador em casa para receber essas ligações. Coisa que em 1970 deveria ser muito fácil de conseguir, né? Numa dessas ligações, eles ouvem um ruído estranho ao fundo, mas não conseguem entender o que é. Então eles levam a gravação para a polícia. Chegando lá, os policiais usam seus super equipamentos e adivinha? Não conseguem descobrir nada. É uma vontade de trabalhar que eu vou te falar, viu? Então, um amigo do Sam ouve essa ligação, só que ele identifica que alguma coisa que é familiar para ele, mas ele não consegue identificar ainda o que é. E pede essa fita para ele levar para ele poder analisar. Algo muito suspeito, mas vamos ver no que vai dar. Vamos voltar lá no pintor. O Sam vai até a casa desse pintor. Chegando lá, ele descobre que o quadro foi baseado em um ataque real de mais de 10 anos atrás e que a vítima sobreviveu. Até aí, tudo bem. Mas agora vem o momento mais absurdo do filme. E nem estou falando dos assassinatos. Esse pintor excêntrico oferece comida para o Sam. E o Sam aceita. Um erro grave. Por mais que ele relutou olhando porque as condições de higiene já não eram tão boas para poder comer ali, ele acaba comendo alguns pedaços. Só que depois ele descobre que esse pintor ele cria gatos em gaiolas para comer. Sim, você ouviu direito. Comer. Alô, Luísa Mel. Um gato até tenta fugir e ele prende o bichinho de novo. Agora eu te pergunto, para que essa cena existe? Por que ele não volta mais nessa história? Não influencia nada. O pintor praticamente some do filme. Então para quê? Para quê? Coitado dos gatos. Triste, muito triste. E mais uma vez, desnecessário e agoniante. Bom, voltando para a história, Sam descobre o que era o ruído da ligação. O amigo dele identifica o som. É de um pássaro raro. E é daí que vem o nome do filme. O pássaro das plumas de cristal. Esse pássaro só existe no zoológico. Então eles vão até o zoológico e descobrem algo importante. Do recinto de onde fica o pássaro, dá para ver a janela lá da primeira vítima. Ou seja, as suspeitas voltam para o marido dela. Então eles vão até o apartamento. Sam, Júlia, a namorada do Sam, o amigo do Sam, que descobriu da onde veio o ruído, e dois policiais. Dois investigadores? Não. Esses aí estavam fazendo outra coisa. Porque nós já temos o nosso investigador, que é o Sam. Mas são dois policiais que fazem a segurança do Sam. Claro, ele é o nosso herói, tem que ter segurança. Chegando lá, eles descobrem o casal brigando e tentam separar. E nessa confusão, o nosso suspeito, o marido da primeira vítima, ele cai do apartamento. Aqui, o diretor ele quis inovar. Para demonstrar a queda, né, ele amarra uma corda na câmera, não mostra, claro, né? É bastidor. Ele joga essa câmera lá de cima para baixo. Só que acontece algo que fica meio estranho, porque quando a câmera, antes de bater, ela não bate no chão, é claro, a corda estica, ela dá uma quicada, ela dá aquele reverso. E parece que o nosso suspeito, coitado, bate no chão e volta. Bom, era o recurso da época, né? Nós temos que reconhecer que foi uma tentativa, mas ficou bem estranho. E o melhor ainda está por vir. Assim que o suspeito cai no chão, tem um corte seco.
e já aparece uma sonda colocada no braço, no atendimento dele, e alguém com um gravador pegando a confissão dele. Aqui o diretor quis economizar um tempo grande, talvez o filme já devia estar já ficando grande, falou, não, vamos direto aqui, porque do nada já tem uma muvuca em volta dele e ele confessando que ele é o assassino do nosso filme. Caso resolvido, assassino confessou, certo? Só que não. Nessa confusão que está lá embaixo, Sam fala, tá tudo resolvido, eu vou pegar minha namorada e vou embora. Quando ele vai procurar a namorada dele, a Júlia, ele não encontra ela. E ele percebe que ela sumiu. Ele começa a procurar por ela. Pergunta para as pessoas, vai seguindo pistas, até que chega em um apartamento. Ele abre a porta e encontra seu amigo sentado com uma faca na mão. Pronto, finalmente temos o nosso assassino. É um amigo dele, que se chama Carlo. Só que não número 2. O amigo dele estava ali sentado, imóvel, mas ele já estava morto, porque estava com uma faca fincada nas costas. E nessa hora, nós vamos descobrir quem que é. Aí vem a grande revelação. Quem que é então o assassino? Pois não era o marido, por mais que ele confessou. Não era o amigo do Sam. Então quem será? Aí vem o nosso plot twist. O assassino, o verdadeiro assassino é a Mônica. Que Mônica? A vítima. A vítima que o Sam presenciou ser atacada. Ela que era realmente o assassino. E ela também é a vítima de 10 anos atrás, que foi retratada no quadro e sobreviveu. Neste momento, o Sam finalmente lembra o que viu lá no começo do filme. Era ela com a faca. E o marido estava tentando se defender. Ou seja, a vítima virou a assassina. E esse plot twist, vamos confessar que é bem bom. No final, ainda, depois de nós descobrirmos a Mônica, a assassina, ela foge, o Sam corre atrás dela. Eles acabam voltando para a galeria de arte que apareceu no começo do filme. E ela tenta matar ele. Mas a polícia chega e prende ela. Porque, segundo o filme, a Júlia, namorada do Sam que estava desaparecida, mesmo amarrada, conseguiu ligar para a polícia. Bem conveniente, né? O investigador principal está dando a entrevista falando, resolvemos o caso. E aí o entrevistador pergunta para ele, como você resolveu o caso? Aí ele fala, é melhor o nosso psicólogo falar, nosso psicólogo forense falar, porque ele vai conseguir falar melhor o que foi. Nem para explicar como é que o crime foi resolvido eles explicaram. Porque também não foram eles que fizeram, né? Foi o Sam. Então, o psicólogo forense, né, psiquiatra forense, ele revela que a vítima de 10 anos atrás, a Mônica, ela ficou traumatizada com o caso. E na hora de tratar esse trauma, ela se identificou como um agressor e começou a agredir outras pessoas, outras mulheres, porque era uma forma dela se proteger desse trauma. E o marido psicótico acabou ajudando ela, encobertando ela nos crimes. E assim nós chegamos ao fim dessa história. Mas agora eu quero saber de você. Você já assistiu esse filme? Gostou da história? Deixa aqui nos comentários. E já vai curtindo, já deixa seu like já. E me fala também qual filme você gostaria de ver a história aqui no canal. Aquele filme que todo mundo fala, mas você tem preguiça de assistir. Quem sabe ele não aparece aqui no Desenho Filmes. E obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!